Olá, o convidado do Saber Direito dessa semana é o procurador federal e professor Paulo Gustavo, que eu converso hoje sobre o novo Código de Processo Civil. Seja bem-vindo ao nosso debate, professor. Obrigada pela presença, por todas as aulas aí. Eu que agradeço, Carol. Professor, temos um novo CPC, novinho em folha, por sinal, né? Sancionado esse ano em março, se não me engano, e com um período de vacância aí de um ano, né? E já está gerando grande expectativa entre os juristas, né? O que vocês têm sentido a respeito? Veio mesmo para dar uma mudança significativa na justiça brasileira? Sim, a ideia do Código de Processo Civil novo é estabelecer uma justiça mais célere. Quando nós falamos em eficiência da justiça, há dois pilares que são básicos. Primeiro, a segurança. Claro, o processo ele tem que ser seguro. E, de outro lado, o processo ele tem que ser célere. Aqui no Brasil, até por razões históricas, o processo sempre foi mais seguro do que célere. Então, consequentemente, a ideia central do novo CPC foi estabelecer um processo mais célere, por intermédio de garantir a autocomposição, garantir a conciliação, a mediação, garantir também mecanismos como incidente de resolução de demandas repetitivas, instrumentos que façam com que o processo seja mais ágil, sem perder a segurança natural do nosso processo. Outro ponto importante é que ele é o primeiro Código de Processo Civil num período democrático no Brasil, né? Então, é importante a gente ressaltar que ele não foi modificado. O Código passado, ele foi totalmente revogado e este é um novo código, né? Portanto, primeiro, nesse Estado democrático de direito que vivemos, então. O que o torna tão especial assim? Bem, primeiro, a própria confecção da norma. Esse novo Código de Processo Civil, ele surgiu a partir de várias audiências públicas. Na verdade, foi um anteprojeto, até capitaneado pelo ministro Fux, pelo ministro Luiz Fux, que contou com a participação de diversos juristas, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Tivemos mais de uma centena de audiências públicas e até como você bem colocou, esse foi o primeiro Código de Processo Civil que nasceu num Estado democrático de direito. Isso porque os códigos anteriores que nós tivemos, de 1939, estávamos na época do Estado Novo, assim como o Código 73, estávamos na época da ditadura militar. E esse código ele foi muito importante porque a sociedade civil, além dos juristas, além dos magistrados, participou ativamente, todos participaram ativamente da confecção desse código, inclusive empresários, para tentar buscar um processo mais célere, um processo que seja justo. A ideia central foi realmente tornar melhor o nosso processo civil. Dentre todas as mudanças aí dos dispositivos, o senhor conseguiria me colocar talvez os principais, que o senhor considere principais, que realmente vêm fazer a diferença? Sim. A meu ver, aqui, né? Claro. Primeiro, a ideia da conciliação. Favorecer a conciliação, a mediação, é muito importante porque, ao invés de levar um litígio, colocar um litígio até o final, o judiciário demorar, e aí, inevitavelmente, tem muito mais tempo para que haja uma resposta do Poder Judiciário, sendo que se houver uma composição, se houver uma conciliação, acaba sendo mais célere e todos ficam satisfeitos. Então, esse é o primeiro, talvez seja a primeira vantagem, a primeira vantagem desse novo Código de Processo Civil. Além disso, há uma grande preocupação com as demandas de massa. Isso porque muitas vezes nós temos um caso, e esse caso tem milhões de processos no Brasil. Posso citar a título exemplificativo, quando nós tivemos os expurgos inflacionários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eram milhões de processos tratando do mesmo tema, planos econômicos para Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de julgar um caso no seu plenário, que foi o recurso extraordinário 226.855, mas aquilo dali estava já
com milhões de processos na justiça. Qual que é a ideia do novo código? Tentar solucionar isso, colocando uma espécie de processo piloto, até influenciado tanto pelo Pilotverfahren, que é um instituto alemão, como do processo modelo, que é do Musterverfahren, também alemão, que a ideia qual que é? Ao invés de julgar um a um, se sobresta, ou seja, se suspende todos os processos que estão no Brasil e um processo, alguns processos, correm de uma maneira mais rápida e chega ao Supremo Tribunal Federal de uma maneira mais rápida, ao Superior Tribunal de Justiça de uma maneira mais rápida e o STJ, o Supremo, ao julgar aquele processo, ele vai solucionar o caso como um todo, de tal forma que, ao mesmo tempo, praticamente soluciona todos os processos que estão no Brasil. É muito mais interessante do que a sistemática antiga, em que nós tínhamos a necessidade de julgar processo a processo e, muitas vezes, quando já estava em sede de recurso, na fase de recurso, com recurso especial, com recurso extraordinário, já tinha ali milhões de processos, ou pelo menos milhares de processos no Brasil, cada um muitas vezes com uma solução distinta, alguns processos por um mecanismo, um equívoco processual, acabava a parte não tendo direito, então isso acabava, de certa forma, por prejudicar a isonomia que teria que ter entre as partes, porque, vamos imaginar, eu ingresso com uma ação e na minha ação eu consegui, você ingressou com uma ação idêntica, caiu com um juiz, outro que pegou alguma questão processual e a consequência foi, ao final, que eu ganhei e você veio a perder. A ideia do novo Código de Processo Civil para essas demandas de massa é sobrestar tudo e ter a possibilidade de ter um julgamento... Isso é celeridade mesmo, né? Exatamente. A ideia é fazer uma otimizar o tempo, né? Relacionado a situações parecidas ou extremamente similares. Mesmo, exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, garante a isonomia. Claro. Garante a igualdade entre as partes. O senhor falou de conciliação, mas a mediação e a arbitragem também ganharam um espaço bem especial nesse código. Também ganharam. Em especial, aqui foi a conciliação e a mediação. A arbitragem também tem a sua importância, mas há um outro projeto de lei tramitando sobre a arbitragem especificamente, mas também está reconhecida no novo Código de Processo Civil, que são mecanismos que muita gente até chama de mecanismos alternativos para a solução de litígios, mas na realidade talvez sejam os melhores mecanismos, porque todos saem satisfeitos. Professor, o CPC trouxe mudanças significativas também em relação ao ofício dos advogados, não é? Prazos, honorários e prerrogativas, inclusive. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho disso. Há uma expectativa positiva também da classe, da categoria, em relação a essas mudanças? Se solucionou alguns problemas que nós tínhamos antigamente. O primeiro problema diz respeito às férias para os advogados, que até então não se tinha, os advogados ficaram sem o direito de férias, em especial após a emenda constitucional 45, que se acabou as férias coletivas dos tribunais, então acabaram as férias coletivas dos tribunais e, no entanto, os advogados, em especial aquele advogado que trabalha sozinho no pequeno escritório, ficou sem o direito de férias, porque os processos continuavam tramitando e continuam tramitando. O novo CPC estabeleceu uma suspensão do prazo entre o dia 20 de dezembro e o dia 20 de janeiro, a fim de garantir umas férias para os advogados. Além disso, os prazos eles são contados agora em dias úteis, o que é muito mais razoável, na medida em que garante uma igualdade entre as partes, porque se forem em dias corridos, a pessoa que é intimada numa quinta-feira tem seu prazo vencendo, vamos imaginar um prazo de 5 dias, tem seu prazo vencendo na terça. O fim de semana entraria na contagem. Em dias úteis, não. Então dá uma maior igualdade. O que proporciona um descanso também, não é isso? Também, exatamente. E também quanto aos honorários, porque os honorários do advogado, os honorários de sucumbência, o próprio Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de entender que pertence ao advogado, porém, o Código de 73, no artigo 20, ele falava que pertencia ao vencedor. Falava o seguinte, o vencido pagará ao vencedor. O novo CPC, o artigo 85, fala,
o vencido pagará ao advogado do vencedor. E, além disso, isso foi garantido também para os advogados públicos, uma vez que também são advogados, também participam e, na realidade, ganham os processos. Então, o novo CPC garante também aos advogados públicos o acesso a esses honorários advocatícios. Perfeito. Bom, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho tem mais papo aqui, super relevante, sobre o novo Código de Processo Civil. Não saia daí, eu te espero. Até já. Já voltamos aqui comigo hoje o Procurador Federal e professor Paulo Gustavo Carvalho. A gente fala sobre o novo Código de Processo Civil sancionado em março e que entra em vigor daqui a um ano. Isso mesmo, professor? Exatamente, em março de 2016. Março de 2016. A gente vinha falando, então, das mudanças significativas para os advogados e para o cidadão em si. O que ele mais ganha com isso? É a rapidez do processo ou existem mais ganhos aí? Eu acho que o principal realmente é a rapidez no processo, a tentativa de solucionar o processo, a lide, de uma maneira mais célere, mais rápida e tendo toda a segurança, tendo também uma uniformidade. Eu acho que o cidadão ele ganha também, não só com a celeridade, mas como uma isonomia no tratamento. Porque por esse julgamento repetitivo, que nós já temos hoje apenas no Supremo e no STJ, isso vai ser estendido para todos os tribunais, isso faz com que a solução seja exatamente a mesma para todos os casos que sejam repetitivos, além de ser mais célere, é também mais justo, porque garante o mesmo direito para todos. Sem dúvida nenhuma. Professor, com o novo código, existe a possibilidade do equilíbrio entre a ampla defesa e a razoável duração do processo? Sim. As medidas... Houve redução no número de recursos? Dentro disso, acho que é uma pergunta importante também, né? Isso até também foi um grande avanço do código. Por quê? Tem como se fazer o equilíbrio. Se nós pararmos para pensar, alguns recursos eram desnecessários. Eu cito, a título exemplificativo, o agravo retido. O agravo retido, ele era interposto contra uma decisão interlocutória no primeiro grau de jurisdição e ele ficava esquecido no processo, tendo que ser ratificado depois da sentença. Ou seja, teve a sentença, quando da sentença que cabe o recurso de apelação, depois da apelação, ou no momento da apelação, ou nas contrarrazões da apelação, tinha que ser ratificado, tinha que ser pedido que fosse analisado aquele agravo retido. Qual foi a lógica do novo CPC? Se extinguiu o agravo retido. E, em compensação, para garantir a ampla defesa, para garantir o contraditório, para garantir, na verdade, que muito mais a ampla defesa mesmo, mas para garantir a justiça, essa matéria que podia ser objeto de agravo retido, acaba sendo objeto da própria apelação. Então, ao invés de 2 recursos, vai bastar apenas um recurso, você pode tratar. Eu acho que os estudantes de direito estão adorando, né, essas mudanças. Com certeza, sem dúvida. O professor, o senhor acredita que esse novo CPC possa produzir realmente uma mudança significativa na justiça do país, de forma geral? Eu acredito que sim, porque com relação ao processo, até a segurança do processo, há a previsão da necessidade de fundamentação das decisões, algo que já está na Constituição, mas foi reforçado nesse Código de Processo Civil. Então, em termos de segurança, nós vamos ter esse avanço. Além disso, para o jurisdicionado, é muito importante esse processo célere, esse processo seja justo, um processo que dure 14, 15 anos, acaba muitas vezes não sendo justo. Até tinha uma frase de Rui Barbosa, no sentido de uma das piores injustiças ser justamente a justiça tardia, ou seja, a demora na prestação jurisdicional, onde muitas vezes não vai ser nem a pessoa que vai acabar recebendo o direito. A vida o processo ainda não foi finalizado. Não foi finalizado. Um avanço que teve também nesse código foi o sincretismo, digamos assim,
com relação aos processos. No Código 73 tinha uma ideia de se ter um processo cautelar, um processo de execução e um processo de conhecimento. Hoje em dia tudo foi fundido, o processo é um só. É claro, você pode ter até uma execução, mas de título extrajudicial. Fora isso, é o cumprimento da sentença e acaba sendo isso mais célere e mais razoável também, porque antigamente você tinha um processo que ia até o Supremo Tribunal Federal, eventualmente, chegava no Supremo depois de 7, 8 anos, aí tinha que voltar e a execução era praticamente um novo processo, ia ter mais 7, 8 anos. E nesse meio tempo, várias cautelares para impedir também o avanço desse processo. Sabemos, então, que houve mudanças para que a celeridade realmente acontecesse, mas existe um prazo máximo de tramitação de um processo hoje, ou isso realmente não foi estabelecido? Não, foi estabelecido para os processos repetitivos. Aquela ideia que eu tinha falado anteriormente, de que quando você tem vários processos idênticos, ao invés de julgar um a um, simplesmente sobrestar todos os processos e fazer com que um seja bem mais célere, isso daí foi colocado no novo código e foi colocado que o processo vai ter que ser julgado em um ano. Esse caso, que é considerado como paradigma, vai ter que ser julgado em um ano. Ou seja, aqui traz também um limite temporal. Agora, para os processos realmente individuais, com análises individuais, não houve. Não houve um prazo. É um prazo máximo estabelecido, isso não. Não houve, mas houve um grande avanço também, que foi a necessidade de julgamento por ordem cronológica dos processos. Ou seja, os juízes têm que seguir a ordem de entrada, porque senão às vezes tem um caso que talvez até pela sua complexidade ou por ser um caso bem atípico, acaba sendo julgado em tempo bem pouco razoável. Então a ideia é que, salvo algumas exceções que o próprio Código colocou, como as demandas repetitivas, alguns casos urgentes, a repercussão geral, o recurso especial repetitivo, o recurso extraordinário repetitivo, salvo algumas situações, incidentes de assunção de competência, salvo algumas situações, o magistrado vai ter que julgar na ordem cronológica dos processos. Perfeito. Processo na ordem cronológica. Tá ótimo, professor. A gente vai para mais um intervalo rapidinho. No próximo bloco e último bloco, a gente fala um pouquinho sobre os livros que ele trouxe aqui como fonte de estudo e pesquisa e uma obra sua também, né, professor? Não sai daí, até já. Estou de volta, nosso terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. Aqui comigo mais uma vez o professor Paulo Gustavo Carvalho, procurador federal e professor também. Vamos falar um pouquinho da sua obra. Ele trouxe aqui uma das pouquíssimas obras, diga-se de passagem, sobre esse novo Código de Processo Civil até o momento, não é isso, professor? Está aqui, o futuro do processo civil no Brasil, uma análise crítica ao projeto do novo CPC. Na verdade, ele começou a ser estruturado antes da lei ser sancionada, né? Exatamente, exatamente, porque a tramitação do novo CPC começou, na realidade, em 2010. De lá para cá, houve diversas discussões, vários doutrinadores já escreveram sobre o código, e essa daí realmente é uma das obras que trata das inovações desse novo Código de Processo Civil. Mas realmente o acervo ainda é pequeno, né? Sobre os novos dispositivos e as novas mudanças, né? O acervo ainda é pequeno, em termos de bibliografia, ainda... Temos poucas, né? Até porque, como o código foi de março, todos estão adaptando até suas obras para o novo CPC. O senhor comenta aqui os dispositivos mesmo ou princípios novos? O que o senhor... Os princípios e os dispositivos também. Os dispositivos que estavam já como projeto do novo Código de Processo Civil. Então, por exemplo, tem aí acerca do recurso especial, do recurso extraordinário, as mudanças do recurso especial, do recurso extraordinário, que se deram no novo Código de Processo Civil, a fungibilidade entre recurso especial e extraordinário, a questão dos prazos, dentre outras inovações que nós chamamos de Falar em dispositivos, nós temos hoje quantos artigos?
Aumentou? Novo CPC, não, ele diminuiu. Diminuiu? Ele tem hoje 1.073 artigos. O novo CPC tem 1.070 e poucos artigos e grande parte foi sistematizado. Até porque antigamente você tinha tutela cautelar, a antecipação de tutela, os dois, agora ficaram como tutela provisória, então tivemos... Que maravilha, meu Deus! Isso era uma dúvida constante entre alunos e muitas vezes até entre profissionais, porque realmente era uma linha muito tênue entre um e outro, né? Porque tem a linha... E hoje se chama como? Hoje vai ser tutela provisória. Os dois são tutelas provisórias, que aí podem ser ambos com ou de fundos evidência, boniures, perigo in mora e é isso. Só. Exatamente, ou pela evidência do direito, ou pela urgência do direito. Então, pode ser ou uma tutela de urgência ou de instituto evidência, só mas um resolver instituto que é isso. tutela provisória. Que maravilha, gente. Se fosse na minha época de estudante, tá vendo? Eu ia estar dando graças a Deus. Vamos lá. E o novo processo civil brasileiro, direito em expectativa. Por que o senhor indica esse aqui? O coordenador é o ministro Luiz Fux. Luiz Fux, né? Esse aí foi da comissão do novo Código de Processo Civil no Senado, capitaneado pelo ministro Luiz Fux. Então, esse daí eu indico, até porque foi quem participou desde o início desse novo Código de Processo Civil. Ótimo. Então, uma boa recomendação também, né? Para quem quiser se aprimorar mais em relação ao novo texto, né? Exatamente. E aqui, códigos de processo civil comparados de 1973 a 2015. Fantástico 2015. Isso também. Daí é muito interessante, né? Uma comparação dos dois, artigo por artigo, que teve num, que tem no outro. Então realmente existe a comparação de um artigo com o outro. Tá. Que maravilha. Realmente acho que é uma boa para quem quiser se aprofundar mesmo, né? Identificar as principais mudanças. Professor, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu queria que o senhor me dissesse, como estudioso aí da matéria, para as pessoas que estão estudando agora, que estão se conhecendo e reconhecendo esses novos dispositivos, que pontos seriam realmente primordiais para que as pessoas se aprofundassem e dessem mais atenção, inclusive? Acredito que o incidente de resolução de demandas repetitivas é uma inovação muito boa do novo Código de Processo Civil. A parte de recursos do novo Código de Processo Civil, até porque houve a extinção de alguns recursos, também a admissibilidade do recurso. Antigamente, os recursos tinham 2 juízos de admissibilidade, um na instância ACOC, na instância de origem, e outro já na instância de quem que seria o órgão que vai julgar, que é o órgão que vai julgar o recurso. Esse primeiro juízo de admissibilidade também foi extinto. Então, a parte de recursos teve uma alteração significativa, muito significativa. Também o Instituto da Reclamação teve uma alteração bem significativa. E um incidente de assunção de competência. Acho que esses são os pontos primordiais, além da parte inicial do Código, que trata dos prazos, da contagem dos prazos, trata da advocacia pública, da defensoria pública, das partes. Tá ótimo. Professor, muito obrigada. Sua presença, sua participação realmente foram importantíssimas aqui para nós. Volte sempre, a casa é sua. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigada a você de casa pela companhia de sempre. O nosso Saber Direito Debate fica por aqui. Se tiver qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode acompanhar toda a programação da casa pelo site da TV Justiça. É só acessar o tvjustiça.jus.br. Até mais, tchau!